Nos estudos que nós temos feito sobre a prece judaica da Amidá, chegou a hora de nós aprendermos sobre o quarto pedido, em que falamos a Deus sobre o processo de Geulah. Se você quer saber um pouco mais sobre a redenção judaica, continue conosco. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nossa sinagoga fica aqui em Curitiba, no Paraná, e você sempre é bem-vindo através dos vídeos, ou caso queira nos conhecer pessoalmente, entre em contato conosco aí através dos meios de comunicação, para que a gente possa agendar uma visita sua aqui em Curitiba na nossa sinagoga. Nessa série nós temos falado sobre a oração da Amidá, que contempla 19 bênçãos, das quais, como a gente já tem dito, as 3 primeiras são bênçãos introdutórias e as 3 últimas bênçãos são bênçãos de despedidas. E nas demais bênçãos nós fazemos pedidos a Deus, em que cada um desses pedidos contempla um dos nossos anseios pessoais ou coletivos do povo de Israel. Já falamos sobre a oração pedindo por sabedoria, já falamos sobre a oração pedindo por techuvá, pela oportunidade de um retorno, de arrependimento. Já falamos no último vídeo sobre um pedido pelo perdão de Deus. E se você perdeu qualquer um dos vídeos anteriores ou quer assistir a playlist completa, basta ir até o final desse vídeo. Lá a gente vai deixar o link para todos os vídeos dessa sequência de orações judaicas. Hoje, como eu já falei, nós vamos abordar a 7ª das 19 bênçãos da Amidá. E essa bênção é a bênção pela Geulah. E como parâmetro nós temos usado sempre o Sidur completo da editora Sefer nas orações do Shacharit, nas orações matinais. Se você quiser adquirir o Sidur, como você já sabe, você pode comprar direto com o Yaakov, da Kol Yaakov Sefarim, e ele vai fazer um desconto especial ou te enviar algum brinde se você disser que tem acompanhado através do trabalho da Havat Chesed. Vamos então à 7ª bênção da Amidá. Re'e na ve'onienu verivar iveinu Ugi aleinu geulal shelema mehera leman shemecha ki el goel hazak ata baruch ata Adonai goel Israel. Em português, essa bênção nos diz: vê, rogamos, a nossa aflição e toma a nossa defesa. Redime-nos depressa com uma perfeita redenção, por amor ao teu nome, porque tu és um Deus libertador e poderoso. Bendito sejas tu, eterno Redentor de Israel. Antes de tudo, é preciso saber o que significa a palavra redimir. Você sabe o que significa? Bom, de acordo com o dicionário, redimir significa resgatar, reaver, comprar para substituir, libertar e livrar. Interessante sabermos que Deus é quem nos liberta, né? Quem nos redime de tudo aquilo que nos oprime, das situações da vida que nos causam uma opressão, uma angústia, daquilo que nos gera uma aflição. E a gente vê isso em vários textos bíblicos. Por exemplo, no Salmo 130, versículos 7º e 8º, ele nos diz assim: espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É no Senhor, é em Deus que nós temos todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados redimidos. Ou seja, como dizemos na tradução literal, compra para substituir. Deus paga-nos o preço da nossa redenção. Mas de onde nós sabemos que Deus redime a Israel? Qual a origem disso? De onde começou o processo de redenção de Israel? Bom, quando nós celebramos a festividade do Pêssar, que marca a saída dos filhos de Israel da escravidão, da opressão no Egito, rumo à terra prometida, tomamos ali naquela cerimônia do Pêssar 4 cálices, que representam as 4 fases da libertação do povo de Israel, conforme o texto que está em Êxodo capítulo 6, versículo 6 até o 8º. Esse texto nos diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei
com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então aqui nós vemos os 4 cálices representados, os 4 passos, vamos dizer assim, da redenção dos filhos de Israel. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, e eu tomar-vos-ei como parte do meu povo, para que eu possa colocá-los então na terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. E eu quero voltar a falar com vocês dentro desse livro aqui, A Arte da Prece Judaica, na qual o autor ele traz para nós explicações sobre cada uma das bênçãos da Amidá. E na página 144, ao falar justamente da origem dessa prece, ele diz para nós que Deus fez 4 promessas de redenção aos judeus através de Moisés. Ele disse que os tiraria do Egito, iria salvá-los da mão dos egípcios, redimi-los e levá-los para perto de si como uma nação. As 3 primeiras promessas se referem a Deus salvando os judeus das garras do negativismo. Primeiro, Deus disse que ele afastaria fisicamente os judeus do perigo. Em seguida, ele prometeu protegê-los de serem alcançados pelos egípcios após terem saído do Egito. E depois, ele prometeu redimi-los. Isto significa que mesmo que não houvesse mais nenhum perigo externo, Deus os redimiria do cativeiro interior que fora criado em razão da sua estada no Egito. Hoje a gente trata isso como traumas, né? Então existe um cativeiro, muitas vezes a gente sai de determinadas situações, mas fica aquele trauma e a gente fica preso àquilo. Quando o autor fala disso, ele fala que Deus redimiria os filhos de Israel do cativeiro interior, o cativeiro que tem dentro de cada um de nós, que foi criado justamente em razão da sua estadia no Egito. Quando ele redimiu os judeus, Deus prometeu levá-los para perto de si, como sua nação. Depois que Deus expressou essas 4 promessas de redenção ao povo judeu, os anjos então exclamaram: Bendito sejas tu, Eterno, que redimes a Israel. Essa é a origem da bênção. E agora que nós já sabemos a origem da bênção, vamos analisar então por que começamos dizendo para que o Eterno veja a nossa aflição. A bênção começa: vê a nossa aflição. Cada palavra na prece, ela não está aqui por acaso, ela não veio do nada, ela tem um significado, ela vem carregada de um grande significado. A Torá declara, ainda antes de Deus ter libertado os filhos de Israel do Egito, em Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 9, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição, veja, Deus vê, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece o sofrimento dos filhos de Israel. Deus conhece o nosso sofrimento. E ele sim, está atento, ele vê o nosso sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Quando clamamos ao Eterno, ele vê a nossa aflição, mas é preciso que a gente expresse isso em oração. Por isso a gente fala para Deus: envia-nos a Geulá, a redenção, porque Deus é o Redentor de Israel. Deus vendo então a nossa aflição, Deus vendo então o nosso sofrimento, isso faz com que ele se envolva, que ele tenha prazer em nos redimir, que ele sinta o nosso sofrimento e queira de fato nos libertar dessa opressão. Mas daí você pode se perguntar: mas se nós não estamos mais no Egito, no período de cativeiro, seja ele
na escravidão do Egito, seja ele no cativeiro babilônico, seja ele na opressão pelos romanos, se nós não estamos mais nesse período de cativeiro, de opressão, por que é necessário então que eu peça a Deus que Ele pague o preço do meu resgate? Será que isso é de fato necessário? Sim, é claro. Não existe apenas a geulá física, a redenção de uma escravidão lá no Egito, na Babilônia, em Roma ou em qualquer outro período, por exemplo, mais recente, no Holocausto, na Alemanha. Muitas vezes nós somos presos a situações que nos impedem de usufruir da plena liberdade no eterno. Somos oprimidos por diferentes situações ao longo da nossa vida. E até mesmo Shaul HaShaliach fala disso 2000 anos atrás, quando ele escreve a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, então, ele fala a respeito disso, de uma redenção necessária, não apenas àqueles que viviam na época do Império Romano, mas em todos os momentos, e não apenas para o povo de Israel. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 21 em diante. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Quando a gente olha os animais originalmente não viviam como vivem hoje, né? Hoje nós temos aqueles que a gente chama de animais domésticos, quando a gente cria um cachorro preso, um passarinho, um gato, seja lá o que for. Mas quando a gente olha, por exemplo, os animais selvagens, a gente vê os leões, os elefantes, as zebras, todos eles estão presos num sistema que não era aquele criado por Deus lá no princípio. Por isso, toda a criação geme num cativeiro por causa da corrupção humana desde os dias de Adão e Eva, os nossos pais, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação, não apenas Israel, não é apenas um cativeiro físico que precisa ser redimido, mas toda a criação, desde o princípio, geme e aguarda, e não somente ela, mas também nós, mesmo nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo. Como assim, aguardando a adoção, gememos em nosso íntimo? É claro que nós gememos. Isso nos remete a um anseio pela vinda do Mashiach. Hoje nós passamos por opressão no trabalho, nós passamos por uma opressão da sociedade que abandona os caminhos de Deus, que cospe em princípios bíblicos, ofende a moral bíblica, ataca os profetas bíblicos, dizem que a Bíblia já foi ultrapassada, já não há mais espaço para isso. E a gente sofre uma opressão por conta disso. E ao sofrermos essa opressão, nós somos remetidos às palavras de Shaul HaShaliach. Também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo. Mas afinal, quando que virá essa geulá, essa redenção que Shaul fala? Quando que virá essa redenção completa que o apóstolo Paulo fala? Bom, vamos retomar o livro aqui, A Arte da Prece Judaica. Na página 146, ele nos diz assim: sabemos que, de qualquer forma, o Messias deverá chegar até o período de 6.000 anos após a criação do mundo. A gente sabe, nós estamos no ano 5.782 desde a criação do mundo. Deus assumiu o compromisso de assegurar que o seu principal objetivo na criação do mundo realizar-se-á ao final de 6.000 anos da existência humana. Isto acontecerá com a chegada do Mashiach. E nós estamos nos aproximando, dizemos que estamos vivendo os dias da chegada do Mashiach. Ora, mas se nós estamos no ano 5.782 e o texto aqui está falando do ano 6.000, existe uma diferença no calendário, 200 anos talvez, um pouco mais, um pouco menos, e que a gente, atentos às profecias, a gente vê que estamos na iminência da chegada do Mashiach. Quando os 120 homens do Sinédrio escreveram a prece da redenção,
Eles sentiram que ela deveria ser a sétima na Amidá. De fato, a prece da redenção é a sétima. Temos os 3 primeiros pedidos e antes deles temos as 3 orações introdutórias. Então, essa é a sétima oração. Quando eles escreveram a prece da redenção, eles sentiram que ela deveria ser a sétima na Amidá. Por quê? Porque isso emula o período de 7.000 anos da criação do homem. Isto diz aos judeus que, de alguma forma, Deus comprometeu-se a enviar o Mashiach ao mundo por volta do ano 6.000. Quando oramos pela chegada do Messias, nos é assegurado que o contexto da prece garante que ele chegará. Essa é uma situação parecida de quando a gente compra alguma coisa. O livro nos diz que um comprador sentir-se-á mais seguro se o produto vier acompanhado de uma garantia. Claro, quando a gente compra um carro, um celular, qualquer coisa, a gente quer que esse produto venha com garantia. Da mesma forma, a prece da redenção é especificamente tirada de sua ordem no versículo das Escrituras para nos ensinar uma lição de que Deus está por trás do plano para a chegada do Mashiach e que se trata de um plano garantido. Os homens do Sanhedrin, os homens do Sinédrio, nos dizem nesta prece que jamais devemos deixar de orar pela chegada do Mashiach, uma vez que é garantida a sua vinda. Isso independente de nós crermos que Yeshua já veio ou que o Mashiach ainda virá. Tendo vindo ou não, Mashiach voltará para restabelecer a terra como era no princípio, como era no Éden. E isso é uma certeza absoluta que Deus dá aos filhos de Israel. E quando a gente faz a Amidá, você vai ver que a partir desta 7ª bênção, muitas das bênçãos nos remetem à esperança na chegada do Mashiach, à ansiedade pela Geulá, pela redenção plena, completa, através da vinda do Mashiach. Mas será que a redenção ela vem só por causa do Mashiach? Ou é só através do Mashiach que Deus trará a redenção a nós? Será que a gente não precisa fazer nada? Na verdade, a redenção também é resultado direto da mudança que realizamos em nós mesmos, através da sabedoria, através da busca pela Teshuvá e através do perdão dos pecados, que vem numa mudança de postura dentro de cada um de nós. Passamos pela Teshuvá, conseguimos o perdão de Deus e finalmente chegamos a Geulá, quando Deus nos redime e nos torna aptos a seguirmos com dedicação a nossa missão de anunciar ao mundo os caminhos de Deus, os caminhos da Torá e do Mashiach. E agora, vamos ver o que nos diz o rabino Yitzhak Kirchner, no livro, ainda na página 150, quando ele fala justamente dos tipos de redenção. Ele nos diz assim: um tipo de exílio é criado quando usamos os nossos potenciais espirituais de maneiras pelas quais eles jamais deveriam ser usados. Quando misturamos estas energias, fazemos com que fiquemos presos num exílio. Quando oramos pela redenção espiritual, estamos pedindo a Deus que nos ajude a rearranjar as energias, colocando-as em seus devidos lugares. Muitas vezes, nós entramos em conflitos porque nós não encontramos tempo para Deus. Muitas vezes entramos em conflitos porque nós oramos e sentimos que Deus não nos ouve. Porque nós estamos usando a oração, a nossa conexão com Deus de maneira inapropriada. Porque nós estamos clamando de forma errada. Porque nós estamos agindo de forma inapropriada. E isso causa uma barreira entre nós e Deus, de forma que a gente sente que está num exílio espiritual. Na bênção, ao final da prece, o verbo redimir, ele tem a sua conjugação flexionada no tempo presente. Bendito sejas tu, eterno Redentor, aquele que redime a Israel. Não que redimiu, nem que redimirá, mas aquele que redime, está no tempo presente. Isto é porque Deus nos redime diariamente das nossas inclinações negativas, do Yetzer Hará. As nossas inclinações negativas nos levam a fazer coisas que misturam a nossa espiritualidade, causando assim o nosso exílio interior. Não fosse pela ajuda e assistência de Deus no combate dessas inclinações negativas, nós sucumbiríamos a ela. A ajuda de Deus para que sobrepujemos as nossas inclinações negativas é o que nos redime do exílio
que impomos a nós mesmos. Por isso nós clamamos a Deus por uma redenção na vinda do Mashiach, mas também por uma redenção diária, e que sejamos livres para usarmos as nossas aptidões espirituais com plenitude através da oração, através dos bons atos. E a gente vê aqui na página 152 do livro que a prece pela redenção, na Shemoneh Esrei, na oração da Amidah, enfatiza a nossa necessidade de pedirmos a Deus que Ele nos ajude a fazer uso do nosso exílio, ao invés de pedir a Ele que acabe prematuramente. O processo de redenção reside na nossa aceitação dos desafios do exílio. A viagem do exílio foi criada para nos levar a pedir a maior ajuda de nossas vidas a Deus. O que está falando aqui o autor? Que a prece pela redenção deve ser rotineira, cotidiana na nossa vida. Nós vivemos um exílio diário. Quando a gente olha para a história de Israel, quando Deus os tira do Egito, eles tiveram 40 anos de peregrinação pelo deserto e ali eles travaram várias batalhas interiores até que fossem finalmente dignos de chegarem à Terra Prometida. Um outro exílio, por exemplo, no cativeiro babilônico, que durou 70 anos, que veio justamente por conta do afastamento dos filhos de Israel dos mandamentos de Deus, pelo não cumprimento das leis da Torá, do ano da Shemitah, em que eles ficaram 70 anos cativos. Ao regressar, eles choravam uma techuvá completa, porque aqueles que se lembravam da glória do primeiro templo choravam em altas vozes. Isso era a techuvá dentro de cada um deles, e Deus trazendo-os de volta à terra. E essa redenção, essa Geulah, ela deve ser diária nas nossas vidas. E por isso, em todos os dias, quando nós rezamos a Amidah, seja de manhã, seja na Minhá, na parte da tarde, ou seja de noite, na oração do Arvês, cada vez que a gente reza a Amidah, a gente pede por essa redenção diária, para que Deus possa fazer com que o processo de purificação dentro de cada um de nós nos liberte da escravidão, do pecado. E por fim, como que a nossa redenção, esse pedido por redenção, por Geulah, nos ajuda nos relacionamentos interpessoais, aí, no nosso relacionamento com o próximo? Bom, um dos níveis da redenção acontece quando as pessoas aprendem a realizar quaisquer que sejam os potenciais numa determinada situação. Isso significa que quando as pessoas aprendem como lidar numa situação desfavorável, a sua liberdade se inicia a partir de então. Então, quando a gente chega numa situação difícil na nossa vida e a gente aprende a lidar com essa situação, isso traz para nós um sentimento de liberdade, de redenção, de Geulah. O enfrentamento requer honestidade na identificação de qual é a situação, seguida de uma avaliação de como é que elas poderão melhor crescer a partir daquela situação. Quando você passa por qualquer situação, você tem que ter a intenção no seu coração, na sua mente e nas suas atitudes de como essa situação pode fazer com que eu cresça, com que eu aprimore as minhas habilidades espirituais. As pessoas deveriam ser honestas acerca dos problemas que devem enfrentar em seus relacionamentos. Elas devem se perguntar o que é possível de aprender com as dificuldades. Como é que as pessoas podem crescer a partir de tais dificuldades e como é que elas podem melhor enfrentá-las? Os desafios são aspectos dos relacionamentos entre as pessoas e deveriam fazer com que os seus parceiros amadurecessem a partir deles, ao invés de serem destruídos por tais desafios. Se os desafios forem adequadamente enfrentados, o processo de sobrepujá-los, de transpô-los, poderá afinal aprofundar ainda mais um relacionamento. Quando um casal passa por uma situação difícil e ambos são capazes de lidar com essa situação de forma que eles se tornem pessoas melhores, isso aprofunda o relacionamento entre eles. Há um benefício a ser obtido da redenção de um problema, ao invés de negá-lo ou permitir-se por ele ser vitimado. Então muita gente se transforma em vítimas das suas dificuldades, vítimas das suas angústias. E eu estou sendo oprimido, eu estou angustiado por causa desse problema.
Não se faça de vítima, mas aprenda a lidar com as situações, com os problemas. Isso também é parte da redenção. Isso é parte da redenção pessoal, da redenção espiritual e pessoal. Cada um de nós tem que aprender a lidar com as suas dificuldades ao longo do deserto. E isso vai nos aproximar de Deus. Isso vai nos conduzir ao Redentor de Israel. Nas dificuldades, nós tendemos a buscar mais a Deus. E que a gente saiba lidar com essas situações, para termos uma vida de intimidade com Deus. Não apenas nos momentos difíceis, mas no nosso cotidiano. Que nós saibamos buscar por essa redenção que vem de Deus. Se você chegou até aqui, é sinal de que você aprendeu alguma coisa, ou esse vídeo tem trazido para você boas informações. E eu quero te pedir um favor agora. Se você não é inscrito no canal, clique aí em inscrever-se, não custa nada, não é um grande esforço que você vai fazer. Mas com isso você vai permitir que o nosso canal possa crescer e que outras pessoas também possam vir a ter acesso a essas informações, a esse aprendizado judaico. E se você já é inscrito, não deixe de dar o like. Cada vez que você clica no like, em que você sinaliza que você apreciou o material, o YouTube, através das suas métricas, ele entende que o nosso canal é relevante para as pessoas. Então, não deixe de dar o like. Isso é importante para mim, é importante para a Havat Hesed, é importante para que todas as pessoas saibam que sim, o nosso canal tem um conteúdo que edifica as pessoas e que é realmente importante. E se você já é inscrito, se você já clicou no like, eu vou pedir para você, se você tem o anseio de colaborar com esse trabalho, torne-se membro. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, aqui, logo aqui onde você dá o like, você pode clicar em Seja Membro. São apenas R$19,90 por mês, mas que nos ajudarão a aperfeiçoar cada vez mais os nossos vídeos através de materiais que vamos adquirindo nos livros, no conhecimento ou através da melhor qualidade nos vídeos que nós conseguimos produzir. De qualquer forma, que Deus possa te abençoar, que Deus possa permitir que a redenção venha plenamente à sua vida, que você seja liberto das suas angústias e que você possa encontrar no Mashiach a redenção dos seus pecados. Que Deus te abençoe, que Deus conceda a você uma noite tranquila, um dia tranquilo e que a paz do Eterno, que a paz que vem de Deus, possa encontrar guarida no seu coração. Grande abraço, shalom, até a próxima.